Oi, Bruno, tudo bem? Eu tô mandando essa série de áudios para te contar um pouquinho sobre os princípios de desenvolvimento endógeno, um dos principais temas discutidos pelo autor Barqueiro no seu livro de 2005. Só para contextualizar, hoje em dia a gente sabe que a globalização tem grandes efeitos na nossa sociedade, principalmente quando a gente se refere a produtos e serviços, né? Porém, o fenômeno de globalização, ele também carrega muitas mudanças culturais e políticas na nossa sociedade, potencializando o movimento de mudança dentro dela, né? Não apenas dentro de produtos e serviços industriais. Desse jeito, o Barqueiro ele defende que a partir do século XVIII, a diferença financeira entre países ricos e pobres se tornou maior, já que desde o fim da Guerra Fria, com o grande desenvolvimento das tecnologias da informação, comunicação e transporte, a integração econômica entre os diferentes mercados do mundo pôde se concluir, fazendo com que as políticas econômicas e comerciais entrassem em questionamento, e aí afetando as estratégias das empresas multinacionais, né? O Barqueiro, ele ainda diz que, embora as tecnologias da informação e comunicação tiveram um grande avanço e fizeram parte do processo de globalização, os seus efeitos na produtividade global não possibilitaram a criação de um novo produto ou algum bem consumível, diferente das tecnologias industriais, como o desenvolvimento da indústria automobilística, da indústria da aviação e ferroviária. O autor ainda relata que cada país, cidade e região tem diferentes conjuntos de materiais, recursos sociais, humanos, institucionais e culturais, fazendo com que o desenvolvimento de cada local seja muito particular e único, finalizando com diversos tipos de resultados se comparados entre si. Dessa forma, com o desenvolvimento do processo de globalização, Barqueiro também cita outros pontos importantes para a reestruturação da produção de instituições, sendo eles as inovações no setor produtivo, a qualificação dos recursos humanos, a capacidade empreendedora, flexibilidade, adaptação e integração de empresas a redes inovadoras, tanto nacionais quanto internacionais. Barqueiro ainda aborda o tema pobreza e desigualdade como um ônus do desenvolvimento e da globalização, já que, mesmo com a competição intensificada entre os mercados, a diferença econômica entre locais em desenvolvimento e locais pouco desenvolvidos é grande, já que os locais envolvidos tendem a se manterem financeiramente estáveis ou até mais ricos, enquanto os locais com baixo desenvolvimento geralmente têm maior propensão a continuarem em situação financeira de risco. O autor observou esse fato analisando os dados do PIB entre 1960 e 1990, onde os países desenvolvidos tiveram sua participação aumentada de 79% para 82%, enquanto os países menos desenvolvidos reduziram a sua participação de 2,3% para 1,4%. Dessa forma, nós podemos notar que as principais estratégias de desenvolvimento financeiro após o fenômeno da globalização e integração financeira mundial, elas são voltadas para o desenvolvimento territorial, aumentando a produtividade, a distribuição da renda e a manutenção de recursos naturais, além também do patrimônio histórico e cultural desses centros comerciais locais. Além de tudo, o autor, por fim, pontua as agências de desenvolvimento econômico local como importantes agentes de desenvolvimento econômico nos países ainda em desenvolvimento. Oi, Guilherme, tudo bem? E você? Olha, eu também dei uma olhada na obra do autor e realmente toda essa característica de mudança que a globalização traz com ela, isso faz a sociedade a começar a ter novas demandas, novos desafios. E isso faz ressignificar vários conceitos quando a gente busca atender e entender essas novas realidades, essas novas demandas. E o desenvolvimento econômico, né, ele já passou por várias ressignificações, por várias mudanças, várias teorias, e provavelmente ainda vai passar por muitas outras. E para a gente conseguir acompanhar e ter impacto direto com essas inovações,
com expansões de mercados, de produções e tudo que engloba, né, esse desafiador mecanismo de que é a economia. Então a gente sempre tem que estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, ah, não somente no desenvolvimento econômico, mas para que a sociedade consiga caminhar e realmente entender o que precisa ser feito naquela, nesse momento que estamos passando. Então, dito isso, o que o barqueiro traz para a gente são as evoluções, né, do significado de desenvolvimento. E como você mesmo já disse, ele frisa o desenvolvimento endógeno, e eu vi realmente que ele traz vários pontos, contextos históricos, influências de outros autores que fizeram essas ressignificações ao longo do tempo. Olha, realmente é notório que o autor enfatiza muito todo esse contexto histórico, esses acontecimentos que aconteceram e que impactaram diretamente na contextualização do desenvolvimento econômico, tanto que no final da Segunda Guerra Mundial, o sistema econômico soviético, ele foi de forma generalizada dito como superior aos países de economia. E esse sistema da União Soviética, ele era inspirado no fundamentalismo do capital, que ele se resumia na preocupação de adotar processos, mudanças que favoreciam diretamente a população, como redução da pobreza, criação de empregos, evolução do padrão de vida e tal. Só que lá a partir no início lá dos anos 80, fracassou esse sistema. Políticas implementadas em muitos países em desenvolvimento, que eram apoiados por programas de ajuda internacional, até chegar à ruína da própria União Soviética, com esse modelo de crescimento inspirado no fundamentalismo do capital, isso tudo acabou evidenciando que a economia de mercado ela é superior à economia planificada, do modo que ela era exercida na União Soviética. Muito legal, Guilherme. Eu também vi que essa abordagem do desenvolvimento endógeno, focando no processo territorial e não funcional, né, apoiando aí metodologicamente estudos de casos e não em análises, considerando que as políticas e movimentos têm maior eficiência quando executados exatamente por esses atores locais, por cidades, regiões, países, como você mencionou, eles começaram a partir dos anos 80 mesmo, com toda essa reviravolta no sistema econômico da União Soviética, essa ruptura de leis que eu mencionei anteriormente, os pensamentos do Schumpeter e de outros autores que contribuíram para a grande teoria do desenvolvimento, eles começam a ressurgir, enfatizando exatamente essa proposta do desenvolvimento endógeno por atores locais. E o Friedman, ele enfatiza a importância da interação entre os atores locais, que ele diz que é fundamental que eles colaborem, se organizem, interajam entre si para o real desenvolvimento da economia e da sociedade local. Porque se essas interações não ocorrem, isso pode atrapalhar o mecanismo da economia local e acabar aí não tendo um desenvolvimento da economia com um potencial que poderia ter sido desenvolvido. Além de toda essa interação entre os atores locais, o autor ele ressalta também a importância na melhoria da qualidade dos recursos humanos, através de aprendizagem, informação, de introdução de bens de capital que incorporem novas tecnologias, também do acúmulo de conhecimento, obtidos aí através dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que isso ele produz um efeito inovador que se espalha por todo o ambiente. Então ali todos os atores locais eles vão ser beneficiados com essa busca de inovação, com essa conquista de novos conhecimentos, novos processos, produtos, serviços. Toda a rede local ali ela é fortalecida. E o mecanismo da economia ali é fortalecido.
Ou seja, aqui nós temos um benefício que é de forma coletiva, mas que eles foram gerados por individuais de investimento das empresas. Ou seja, cada empresa ali de cada localidade, ela tem seus programas de pesquisa e desenvolvimento, e essa interação entre elas, essa troca, isso fortalece e é benefício para todos, né? E respeitando toda essa diversidade dos atores, né, com seus vários produtos e serviços diferentes, potencializados por cada região, por cada cidade, o autor ele defende que não existe um único caminho de desenvolvimento e que todas as economias precisam seguir esse caminho, mas que existem vários caminhos de crescimento para cada tipo de economia, para cada tipo de setor e região. Uma vez que as taxas de crescimento de país para país, de estado para estado, de cidade para cidade, eles variam. Eles podem ser decrescentes, podem ser estacionários. Então, não tem como tornar singular algo que é no plural. E o desenvolvimento endógeno, ele traz exatamente isso, né? A visão de que os sistemas produtivos, eles reúnem um conjunto de fatores materiais e imateriais que permitem às economias locais e regionais empreenderem trajetórias de crescimentos diferenciadas, mas que também estejam de acordo com o crescimento, graças às melhorias de produtividades geradas, né, pelas inovações endógenas em todo esse processo produtivo. Ou seja, de tudo isso que nós conversamos e abordamos, né, no estudo dos textos, a conclusão é que todo esse desenvolvimento territorial, ele mostra que as decisões tomadas por esses atores locais, sejam públicos ou privados, e que formam essa rede de interesses e instituições no nível de localidade, eles têm efeitos importantes sobre as forças de desenvolvimento. Então, tudo que nós vimos aqui, Guilherme, ela é uma estratégia que é dita como o desenvolvimento a partir de baixo, por causa que o que é potencializado, a preocupação é com cada tipo de região, quais são suas forças, o que para poder potencializar esse mercado local. Então, dessa forma, é uma nova política, é uma abordagem de baixo para cima dentro da política de desenvolvimento, em que os atores locais, eles são os responsáveis por desempenhar esse papel central na definição, na execução, no controle, nas ações que compõem a estratégia de desenvolvimento. Então é isso, e com todo esse conteúdo que nós abordamos aqui, com o texto do autor, fica aí essa reflexão importante, né, sobre a real importância dos microempreendedores, das pequenas empresas nessa vasta roda da economia.